Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz. Em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. No dia de hoje falaremos sobre um personagem bastante interessante do Antigo Testamento. Ele não fazia parte nem do Reino do Norte, que é Israel, tampouco fazia parte do Reino do Sul, que é Judá. Porém, ele foi um instrumento de Deus para dar vitória para a Síria. E através deste personagem nós entendemos um pouco sobre o batismo bíblico do Novo Testamento. É isso mesmo. Entendemos um pouco, não, muitas das coisas do batismo bíblico do Novo Testamento através da vida deste personagem chamado Naamã. Naamã foi um comandante do exército da Síria, com bastante prestígio, com bastante glória, pois Deus, o Deus de Israel, havia através dele feito com que a Síria conseguisse vitória. Ele tinha uma esposa, e essa esposa tinha uma serva que era israelita. A questão de Naamã era que ele estava acometido por lepra, o coronavírus daquela época. E esta serva de sua mulher sugeriu para que ela fosse conversar com Naamã, para que ele fosse conversar com o profeta, no caso Eliseu, para que ele pudesse ser curado da lepra. Naamã foi conversar com seu senhor, o rei da Síria, que mandou um ofício para o rei de Israel, solicitando para que Naamã fosse curado. Quando o rei de Israel ouviu isso, achou uma afronta, achou que isso era um pretexto para que a Síria atacasse Israel e rasgou suas vestes. Porém, Eliseu, sabendo de tudo isso, arguiu quanto ao rei de Israel do porquê que ele havia rasgado as vestes e solicitou que ele enviasse Naamã até sua residência para que ele pudesse curá-lo e mostrar para todo mundo que havia profeta em Israel. Vamos ler aqui uma passagem que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria a lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse: Lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Então, Naamã, ele ouviu as orientações do homem de Deus, no caso Eliseu, e Eliseu ele conseguiu passar estas informações para Naamã, porém Naamã ele ficou um pouco triste de não ser do jeito que ele estava pensando, pois ele estava pensando que Eliseu iria recebê-lo com toda a pompa, como ele era um comandante do exército sírio,
Então ele se sentiu afrontado por conta de Eliseu não ter dado muita bola para ele. Porém, ele saiu, e além dele ter ouvido aquilo lá, ele saiu furioso. Ele ficou muito furioso por ter ouvido isso de Eliseu, uma coisa tão simples, de se banhar 7 vezes no Rio Jordão, para que então a sua pele ficasse purificada, e ele voltou furioso. Depois os seus conservos falaram para ele ouvir as orientações de Eliseu, e de fato ele ouviu. Ele obedeceu à voz de Eliseu. Foi lá, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele foi curada, ele foi purificado. Da mesma forma, nós conseguimos verificar que a purificação da nossa alma, ela se dá tão somente pelo batismo, tão somente por ouvir a voz dos profetas do Novo Testamento. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então, o batismo bíblico tem muito a ver com esta purificação de Naamã, porque Naamã, ele ficou meio que com o pé atrás dessa atitude, destas informações que Eliseu passou para ele. Se for só para me lavar, eu me lavo nos rios lá da Síria, que são rios até mais belos que este de Jerusalém. Mas a questão não era ser lavado por algum rio, era simplesmente a obediência a este dispositivo que Eliseu havia colocado na vida de Naamã. Ele foi obediente, por mais que ele relutou, ele foi obediente. Mergulhou 7 vezes e teve a sua saúde restaurada. Da mesma forma, se nós aceitarmos o dispositivo que Jesus deixou, de que quem crer e for batizado será salvo, e receber o Espírito Santo através do batismo, tendo o corpo todo sendo imerso na água, com a intenção de perdão de pecados e recebermos o Espírito Santo, se nós também aceitarmos isso, nós, assim como Naamã, teremos a nossa vida purificada. Porém, no caso de Naamã, foi apenas a sua vida física que foi purificada. Apenas a sua vida física. E ele presenciou isso sendo obediente aos ensinamentos, aos dispositivos, melhor dizendo, do profeta Eliseu. Se nós também formos obedientes a todos os mandamentos de Jesus, sendo o primeiro deles, recebendo o batismo bíblico através da obediência à palavra de Deus, se nós fizermos isso, nós teremos também a nossa alma purificada pelo sacrifício de Jesus. Então, quando nós vemos aqui no Antigo Testamento esta história de Naamã, nós conseguimos entender que tão somente a obediência fiel à palavra de Deus, no caso a palavra proferida pelo profeta Eliseu naquela época, então pela obediência a esta palavra, a vida de Naamã foi purificada. Então, quando nós vemos isso no Novo Testamento, quando nós obedecemos ao mandamento de Cristo sobre o batismo, nós também seremos purificados. Purificados na nova aliança de forma espiritual. Então, tão somente o batismo, ele pode, com certeza, ser, como não só pode, como de fato é, a garantia da nossa salvação. Simples assim, porque os méritos não são nossos, os méritos são da palavra de Deus. Da mesma forma, o mérito não era de Eliseu, o mérito era da palavra que ele estava carregando, que era a palavra de Deus. Então, ele recebeu de Deus estes dispositivos, esta palavra, e ele proferiu para que Naamã fosse então obediente. Se ele fosse obediente, ele receberia aquilo que recebeu, a purificação do seu corpo, tanto que ele ficou com a pele de um bebê. Se nós também formos obedientes à palavra de Deus, nossa alma será purificada. Se Deus fez isso no Antigo Testamento, que eram
alianças físicas, promessas físicas, imagina o que Deus não fará conosco na nova aliança, que são promessas muito superiores, promessas espirituais. Então, se nós cremos que de fato Deus está nos purificando através do batismo e nós obedecemos a este mandamento, logo nós estaremos juntos com Deus, para que possamos também ter a nossa vida purificada. No caso de Naamã, ele teve a sua vida física purificada, porque simplesmente obedeceu esse dispositivo de Eliseu. Nós também teremos a nossa vida purificada, se nós tão somente obedecermos o mandamento de Deus, do batismo para recebermos o perdão dos pecados e também recebermos o Espírito Santo de Deus morando em nossos corações, e se nós conseguirmos permanecer fiéis a Jesus até o final, com certeza teremos a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito plenamente purificado. Você crê nisso? Se crê, amém. E tamo junto nessa. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o seu bom procedimento, compartilha ele com a sua vida e vamos utilizar deste exemplo de Naamã, que foi fiel, apesar de estar contrariado, apesar de ficar triste, ele se mostrou o quê? Obediente no momento certo. Ele ouviu as instruções do profeta e ele obedeceu e recebeu a bênção de ser purificado. Da mesma forma, se nós obedecermos aos mandamentos de Cristo, teremos a nossa vida purificada e o nosso espírito lavado pelo lavar do sangue de Cristo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha se você curtiu, se inscreva no canal, ative as notificações e comente caso você queira falar alguma coisa. Tamo junto aí, Deus seja louvado.